Olá, professora Estela falando para darmos continuidade ao nosso módulo de ensino à distância, entrando agora na parte de metabolismo ósseo. E a doença que a gente vai falar hoje é o hiperparatiroidismo primário, que é um distúrbio que resulta da hipersecreção do paratormônio. É a causa mais comum de hipercalcemia diagnosticada ambulatorialmente, é mais frequente entre os 40 e 65 anos de idade. Predomina no sexo feminino, numa proporção de 3 mulheres para um homem, e a sua prevalência pode chegar a 1 a 7 casos por 1.000 adultos. Sobre características e funções das paratireoides e do paratormônio. As paratireoides são glândulas que têm o tamanho de uma ervilha, geralmente elas estão em número de 4, elas ficam localizadas posteriormente à glândula tireoide, mas podem também ter localização ectópica, algumas vezes se situando inclusive no mediastino, e também podem variar em número. Alguns indivíduos têm de 6 a 8 glândulas paratireoides. A função do paratormônio é manter os níveis de cálcio no sangue adequados ao funcionamento neurológico e muscular. A fisiologia funciona da seguinte forma: qualquer redução no nível sérico de cálcio é percebido pelas paratireoides. E isso faz com que haja um aumento da secreção do paratormônio. O paratormônio age no osso, aumentando a reabsorção óssea e, consequentemente, servindo como fonte de cálcio para o sangue. Nos rins, aumenta a reabsorção de cálcio e aumenta a excreção de fosfato, além de ativar a vitamina D em calcitriol, que por sua vez age nos intestinos, aumentando a reabsorção de cálcio, e tudo isso confere uma normalização da calcemia. Quanto à etiologia, o hiperparatireoidismo primário na verdade, caracterizado por uma produção autônoma de paratormônio, de PTH. E a causa mais comum, responsável por cerca de 90% dos casos, é um adenoma único em uma das paratireoides. Mas também pode ser causado por hiperplasia das 4 glândulas, por adenomas múltiplos, ou por carcinoma, que é responsável por menos de 1% dos casos de hiperparatiroidismo primário. Quanto ao quadro clínico, a maioria dos pacientes, às vezes até mais do que 80% dos casos, dependendo da série, são assintomáticos. E geralmente o diagnóstico é feito após uma dosagem de cálcio de rotina em um paciente sem queixas. Mas também pode haver manifestações renais, como nefrolitíase recorrente, que pode ocorrer em 15 a 20% dos casos, e mais raramente a perda gradativa da função renal e nefrocalcinose, que é o depósito de cálcio nos rins. Nessa imagem a gente pode ver cálculos radiopacos. As manifestações renais são consequência da hipercalcemia e da hipercalciúria. O envolvimento ósseo é consequência dos níveis muito elevados de PTH, levando a uma intensa reabsorção óssea, deixando o osso fraco e desmineralizado. E clinicamente pode se manifestar por dores ósseas, fraturas patológicas que acontecem aos mínimos traumas, fraqueza muscular, deformidades, que é consequência, na verdade, das fraturas, e achados radiológicos característicos. Então, nas imagens a gente vê essas deformidades ósseas clinicamente numa criança depois de ter sofrido diversas fraturas patológicas. Na calota craniana podem ser encontrado aspecto de sal e pimenta e lesões ósseas líticas, osteoclastoma, fratura de ossos longos e reabsorção subperiostal da falange, que é um achado muito característico da osteite fibrosa cística. Nessas imagens nós vemos os osteoclastomas, que são, na verdade, áreas de intensa reabsorção óssea induzida pelo PTH e formando com esse aspecto radiológico de lesões líticas que podem confundir, inclusive, com tumores do sistema esquelético. Eventualmente, os pacientes podem apresentar sintomas relacionados à hipercalcemia,
Via de regra, a hipercalcemia no hiperparatireoidismo primário costuma ser assintomática, mas quando ela ocorre de maneira súbita, né, uma elevação muito rápida ou atinge níveis muito altos, ela pode apresentar sintomas como poliúria, polidipsia, prurido, náuseas, vômitos, constipação intestinal e até depressão do nível de consciência. O diagnóstico laboratorial, para a gente fechar o diagnóstico de hiperparatireoidismo primário, a gente vai precisar de uma elevação de cálcio e elevação de PTH. Em condições normais, nas elevações de cálcio, o que ocorre é um feedback negativo para que haja uma redução dos níveis de paratormônio. Se isso não ocorrer, é porque está havendo produção autônoma de PTH, independente dos níveis de cálcio, e aí a gente pode caracterizar o hiperparatireoidismo primário. A rotina básica de avaliação laboratorial inclui cálcio, fósforo, albumina, fosfatase alcalina, paratormônio 25-HD, que é a vitamina D, e o cálcio na urina de 24 horas. A dosagem de albumina, na verdade, serve para fazer a correção nos níveis de cálcio. Lembrando que metade do cálcio do nosso sangue, ele está ligado à albumina, então ele vai sofrer influência dos níveis dessa proteína. Então, via de regra, PTH elevado, cálcio elevado, o que fecha o diagnóstico de hiperparatireoidismo. A hipercalciúria é encontrada em 35 a 40% dos casos. O fósforo vai estar baixo em 25 a 50% dos casos, lembrando que a elevação do paratormônio aumenta a excreção urinária de fósforo. Fosfatase alcalina e outros marcadores, tanto de reabsorção como de formação óssea, costumam estar elevados tanto no sangue como na urina, e a hipomagnesemia eventualmente ocorre nos pacientes com hiperparatireoidismo primário, além de anemia e aumento do VSH, que pode ocorrer também em alguns pacientes. Todos os pacientes com hiperparatireoidismo primário devem ser submetidos ao inventário ósseo, então mesmo que ele seja assintomático, a gente deve solicitar imagens de raio-x dos ossos longos e calota craniana, principalmente, e a densitometria óssea para avaliar se esse paciente tem perda de massa óssea, o que altera o prognóstico da doença. Uma vez diagnosticado o hiperparatireoidismo primário, é necessário passar-se para a realização de exames de imagem e procedimentos de localização da lesão hiperprodutora de paratormônio. O mais utilizado no nosso meio é a cintilografia com cistamib, que é um radiofármaco que tem uma alta afinidade pelo tecido da paratireoide e é capaz de localizar a glândula, a hipersecreção, né? Qual é a glândula que está acometida, na grande maioria dos casos. O ultrassom cervical também pode se prestar a esse objetivo, a essa finalidade. Punção da lesão com dosagem de PTH no aspirado e tomografia e ressonância também podem ser úteis na localização da lesão. O tratamento do hiperparatireoidismo primário é cirúrgico, com a paratireoidectomia, e cuja extensão vai depender do número de glândulas acometidas. Então, podendo ser minimamente invasivo, né, com a retirada de apenas uma glândula quando se trata de um adenoma único que foi bem localizado, ou com uma extensão maior, né, retirando 3 paratireoides com o aspecto mais acometido e deixando parte da que tem aspecto menos acometido nos casos de hiperplasia ou adenomas múltiplos. O tratamento sempre está indicado naqueles pacientes com nefrolitíase, com osteite fibrosa cística, e nos pacientes que são assintomáticos, se recomenda que se trate nas seguintes situações. Quando ele tem um cálcio sérico maior do que 1 miligramas por decilitro acima do limite superior de normalidade, pacientes com clearance de creatinina menor do que 60 ml por minuto, pacientes cuja densitometria óssea demonstrou um T-score menor do que menos 2,5 na coluna lombar, quadril e ou antebraço, que fica demonstrado, na verdade, uma perda de massa óssea importante, e naqueles pacientes que têm menos de 50 anos de idade, ou seja, que eles vão viver bastante tempo ainda com essa condição que pode trazer consequências. E naqueles pacientes cujo acompanhamento médico não seja possível ou desejado.
Lembrando que são recomendações, não existe um consenso sobre operar ou não pacientes assintomáticos, mas essa recomendação é adotada pela grande maioria dos serviços no mundo inteiro. O tratamento não cirúrgico pode ser realizado quando há contraindicação à cirurgia ou quando o próprio paciente não deseja fazer a cirurgia, esclarecido de todos os riscos e os benefícios, obviamente, né? Então, o tratamento consiste em medidas gerais, com manter sempre uma boa hidratação, lembrando que o paciente desidratado pode ter piorado muito a sua hipercalcemia, levando a estados de emergência, inclusive. Evitar o uso de tiazídicos, que são medicamentos sabidamente hipercalcemiantes, né? E incentivar o paciente a um consumo normal de cálcio, que é preconizado para sua faixa etária, geralmente 1.000 a 1.200 miligramas dia. A gente não indica que haja um consumo reduzido de cálcio, porque isso também pode funcionar como um estímulo para maior secreção de PTH. Pelo mesmo motivo, a gente deve fazer a correção de vitamina D, né, que hipovitaminose D é um estímulo à secreção de PTH. Os bisfosfonatos e outros fármacos utilizados no tratamento da osteoporose podem ser empregados para esse fim, para melhora da massa óssea, sem, no entanto, normalizar os níveis de cálcio e de PTH. E, por fim, temos o Sinacal 7, que é uma medicação utilizada para normalizar, ou pelo menos para tentar reduzir a calcemia e os níveis de PTH sanguíneos, porque ele aumenta a sensibilidade das células paratireoides aos altos níveis de cálcio no sangue. Bom, sobre hiperparatireoidismo era só isso que eu tinha para falar com vocês hoje e eu espero encontrá-los em conferência na próxima segunda para que a gente possa discutir e vocês tirarem todas as suas dúvidas. Grande abraço.